Prepare-se para histórias intrigantes, relatos e teorias que vão desafiar a sua imaginação. Enigmas, ufologia e o sobrenatural. Vamos adentrar nesse mundo em que muitos são céticos, mas todos têm interesse e sempre têm alguma história para contar. Seja muito bem-vindo, eu sou Jackson e esse é o canal Faces do Mistério. Na pequena cidade de São Miguel Arcanjo, as lendas ganham vida sob o véu da escuridão. Histórias de terror eram sussurradas à beira da fogueira, de geração em geração. A narrativa mais temida era a do corpo seco, um espírito condenado a vagar eternamente, marcado por um passado de crueldade e pecado. Esta é a história de uma noite que se tornou inesquecível, onde a linha entre o real e o sobrenatural se confundiu. Tudo começou em uma sexta-feira chuvosa, quando os ventos uivavam e contorciam as árvores. Os moradores de São Miguel Arcanjo se recolhiam em suas casas, temerosos das lendas que cercavam a região. Entre eles, destacava-se Alberto, um homem já com seus 30 anos de idade, que sempre sentira uma inexplicável atração pelo desconhecido. Diferente dos outros, ele buscava compreender as raízes das histórias, acreditando que a verdade poderia estar escondida por trás do mito. Alberto tinha ouvido desde pequeno os contos sobre o corpo seco, um homem que, em vida, fora cruel e desumano, chegando a maltratar sua própria mãe. Como punição divina, após a morte, seu corpo não encontrou descanso, nem o céu e nem o inferno o aceitaram. Em vez disso, tornou-se um ser ressequido, de aparência cadavérica, condenado a vagar pela terra, sem nunca encontrar paz. Nas noites mais escuras, dizia-se que o espírito emergia da floresta, buscando almas que ousassem desafiar o destino. Naquela noite, movido por uma coragem que beirava a imprudência, Alberto decidiu aventurar-se pela trilha que levava ao coração da floresta. Munido de uma lanterna antiga que pertencia ao seu avô, e acompanhado apenas pelo som da chuva batendo no solo enegrecido, ele adentrou a mata. Os galhos retorcidos formavam silhuetas macabras contra o céu nublado, e o ar carregava um odor forte de terra molhada e algo indescritivelmente pútrido. Enquanto caminhava, apenas o som dos seus passos ecoavam na mata. Nenhum barulho dos animais noturnos era ouvido. As árvores, como guardiãs do segredo, observavam silenciosamente, enquanto o vento trazia consigo murmúrios distantes, quase como preces ou lamentos. Alberto sentia uma mistura de fascínio e terror. Cada estalo de galho sob seus pés era como o toque de mãos invisíveis, convidando-o a conhecer os segredos da escuridão. Conforme a noite avançava, a trilha se estreitava e a floresta se tornava cada vez mais densa. Foi então que, em meio à penumbra, Alberto notou uma figura se arrastando lentamente. Inicialmente, ele pensou tratar-se de um animal, mas a silhueta era muito mais perturbadora. Surgiu aos poucos o contorno de um corpo desprovido de carne, com a pele ressequida grudada aos ossos e dedos alongados e tortos, semelhantes a garras afiadas. O corpo seco emergiu da névoa, seus olhos fundos parecendo refletir uma tristeza imensurável e um ódio antigo. A criatura avançava com uma cadência lenta, mas implacável, como se cada movimento fosse medido por um relógio de tormento. Ao vê-lo, Alberto congelou por um instante, enquanto o silêncio sepulcral da floresta era quebrado apenas por um gemido rouco que parecia carregar toda a dor de uma vida maldita. O ar ficou pesado e, por um breve momento, o tempo parou. Alberto, tomado pelo pânico, tentou recuar, mas as raízes retorcidas do caminho pareciam agarrar seus pés, prendendo-o no lugar. Em seu coração, a consciência de que os relatos dos antigos eram de fato verdadeiros e, em especial, a lenda do corpo seco. Um turbilhão de pensamentos se misturavam a um desespero quase palpável. Lembranças de antigas histórias invadiram a mente de Alberto. Ele recordava os conselhos dos mais velhos, que diziam para nunca desafiar a ira do espírito e que, por vezes, os pecados do passado voltavam para punir os desavisados. Mas, em meio à confusão, ele também pensava em redenção e no desejo de entender a origem de tanta dor. Em um impulso desesperado,
Alberto buscou na memória as palavras de proteção que sua avó, uma mulher sábia e devota, costumava murmurar, orações e cânticos que invocavam a proteção dos santos. Mesmo com as mãos tremendo, ele conseguiu articular uma prece antiga, invocando São Miguel Arcanjo e pedindo amparo contra o mal que se aproximava. Por um instante, a criatura hesitou, como se tivesse a força de uma luz distante tentando romper a escuridão que o envolvia. Entretanto, a hesitação foi breve. O olhar vazio do corpo seco se transformou num espelho de rancor, e ele avançou novamente, agora com uma fúria desmedida. O confronto entre Alberto e o corpo seco se intensificou. A criatura, com sua força sobrenatural, agarrava com firmeza o jovem, cuja resistência era impulsionada tanto pelo instinto de sobrevivência quanto pelo desejo de desvendar os mistérios que o atormentavam desde a infância. Cada movimento de Alberto era acompanhado pelo som sinistro dos ossos se chocando, um lembrete macabro da maldição que pairava sobre aquela entidade. Enquanto lutava para se libertar, Alberto sentia sua energia vital sendo drenada lentamente, como se o próprio tempo se esvaísse. A sensação era de um frio glacial invadindo seus ossos, e a cada segundo a escuridão parecia engolir um pouco mais de sua humanidade. No auge do desespero, um clarão repentino iluminou a clareira, projetando sombras dançantes e revelando detalhes perturbadores da cena. O rosto desfigurado do corpo seco, marcado por traços de agonia e arrependimento, como se cada marca em sua face contasse a história de uma vida repleta de pecados irreparáveis. A luta se transformou em um embate entre luz e trevas. A energia luminosa emanada pelo clarão parecia retribuir a prece de Alberto, oferecendo-lhe uma centelha de esperança. Em meio à dor e ao sofrimento, ele sentiu que talvez houvesse uma chance de redenção, não apenas para si mesmo, mas para a alma atormentada do corpo seco. Quando o embate atingiu seu clímax, o corpo seco recuou momentaneamente, como se a força da luz tivesse alcançado um fragmento de sua antiga humanidade. Foi nesse exato momento que Alberto, ainda debilitado, percebeu algo surpreendente. No brilho efêmero vislumbrava a imagem de um homem comum que havia cometido erros terríveis e agora buscava, em silêncio, uma forma de expiar seus pecados. Por alguns segundos, a criatura não era apenas um monstro, mas um reflexo amargo de um passado repleto de sofrimento e remorso. Com o último esforço, Alberto retomou sua postura, a voz embargada, mas firme, e proferiu uma prece final. Um silêncio sepulcral tomou conta da clareira, interrompido apenas pelo som distante da chuva. O corpo seco, dominado por uma força invisível, soltou um lamento que parecia atravessar os séculos. Lentamente, como se entregasse a um destino inevitável, ele se dissolveu na névoa, deixando para trás apenas a sensação de que, em algum lugar, um homem finalmente havia encontrado um breve alívio de sua eterna penitência. Alberto permaneceu ali, exausto e transformado pela experiência. A clareira, antes palco de horror indescritível, parecia agora imbuída de uma luz tênue e reconfortante. O jovem sabia que, apesar do terror vivido, havia também um aprendizado. O poder das palavras, da fé e da compreensão pode, por vezes, trazer redenção, mesmo aos espíritos mais atormentados. Nos dias que se seguiram, a história da noite em que Alberto enfrentou o corpo seco se espalhou por toda São Miguel Arcanjo. Alguns diziam que ele tinha sido abençoado pelos anjos, enquanto outros afirmavam que o espírito do homem maldito havia finalmente encontrado um vislumbre de paz. Contudo, a lenda perdurava, como um aviso eterno para aqueles que ousassem desafiar os limites entre o mundo dos vivos e os dos condenados. Aquele encontro sombrio não só marcou a vida de Alberto, mas também resgatou a memória de um passado perdido, onde cada ato de crueldade e arrependimento se transformava numa narrativa de redenção e mistério. E assim, em noites sem lua, quando a brisa carrega sussurros de antigos pecados, os moradores ainda recordam da maldição e da luta entre luz e trevas, lembrando que, mesmo na escuridão mais profunda, há sempre uma centelha de esperança.